Vamos falar de saúde aqui no estúdio. Olha, esse ano já foram 13 casos, 13 mortes confirmadas por H1N1 aqui em Goiânia. 29 mortes por síndrome respiratória aguda grave. Na verdade, é uma doença assim, que preocupa bastante a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde, exatamente porque a gente também está chegando numa época aí do inverno, onde vai esfriar mais e a vigilância tem que estar sempre em voga. Agora, o interessante é que o número de casos caiu 47% agora, nessas últimas semanas. A gente convidou aqui o Leandro Nascimento, que é gerente de doenças transmissíveis da Secretaria Municipal de Saúde, para a gente vai conversar um pouco sobre isso. Essa notícia é boa, né, dessa redução, Leandro. Boa tarde para você. 47% a menos de casos de síndrome respiratória aguda grave. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, telespectadores. Não, sempre é uma boa notícia quando a gente vê que um agravo, uma doença está caindo, a incidência dela, né? E a gente espera que ainda caia mais até o final de junho e início de julho, né? É já esperada essa queda. A sazonalidade da influenza, do H1N1, ela ocorre normalmente com os picos, principalmente no mês de maio, em decrescente nos meses subsequentes, né? Então já é esperado. Outro motivo, né, além da sazonalidade da doença, seria a vacina. A vacina ela tem um período de produção de anticorpos de até 21 dias. Considerando que a vacinação findou para os grupos de risco dia 20 de maio, né, já estamos mais ou menos nesse período que a quem o Ministério da Saúde considerou que deveria ser protegido, já está protegido, já tem anticorpos protetores, não vão se contaminar com a doença. Entendi. Agora, já os 80% de meta para todos os grupos foi atingido. Graças a Deus, no município de Goiânia, a meta foi atingida para todos os grupos. O último grupo foi o grupo das puérperas, demorou um pouquinho mais, mas conseguiu atingir, né? E hoje a gente atingiu todas as metas. A gente tem o fim da campanha de vacina, né? E o que sobrou da campanha foi distribuído para todas as nossas unidades, né? A gente não tem mais vacina na nosso estoque de distribuição, na nossa gerência de imunização e acreditamos que o que está distribuído nas unidades fim da semana. Ou seja, tem ainda as pessoas que não se vacinaram, que são do grupo de risco, ainda tem uma chancezinha ainda de encontrar nos postos. Eu não tenho como eu falar assim quais unidades que tem hoje, porque foi distribuído semana passada, então que tem está nas unidades, né? Mas vai acabar. Vale lembrar que, igual você mesmo falou, Gerando, a vigilância é constante. Nós temos que ficar atentos em todos os períodos do ano, porque ocorrem casos de influenza, principalmente H1N1, em todos os períodos do ano. A frequência só que é o mais incidente no mês de maio, mas ela ocorre todos os anos. E quando a vigilância e nossas ações e assistência, né, médica não está vigilante, acontecem os óbitos, principalmente quando não estamos atentos, né? Nós tivemos muitos óbitos em Goiás esse ano, né? Na verdade, só em Goiânia, 29 mortes por conta da síndrome respiratória aguda grave. 13 provocadas por H1N1. Por que você acha que esse ano foi assim, fatal para tanta gente? Ainda não podemos falar especificamente, né, de uma cepa diferente, né? A gente tem que, anos anteriores, a gente demorou, dificultou a questão da vacinação, a gente não conseguia vacinar os grupos, né? Então, isso pode ter atrapalhado, pode também ter acontecido, principalmente, né, a questão da sazonalidade ter a ser adiantado. A gente esperava que fosse... Começou mais cedo esse realmente ano, né? a vacinação... A gente sabe que todo ano tem o problema da H1N1, mas esse ano começou muito antes do que todos vocês esperavam, até a antecipação da vacina, né? Em São Paulo, principalmente, aconteceu muito mais cedo ainda. Então, a gente teve que adiantar a campanha por conta disso. Então, a gente tem essas duas concepções, uma cepa diferente, ou então... O que é cepa? Perdoe a ignorância. Não, a gente tem o vírus, né, da influenza, ele é dividido em várias categorias, influenza A, B e C, né? A é H1N1, H3N2 e outros tipos, e tem o subtipo do H1N1, que são as cepas, né? Então, a vacina ela é formada por 3 tipos de vacina, 3 espécie tipos de mutação do vírus de um ano para outro. Que formam subtipagem do vírus H1N1, né? Mas vale lembrar que nos últimos 5 anos foi a maior epidemia de influenza que a gente já teve aqui. Eu posso falar até no estado de Goiás, nos últimos 5 anos. Teve mais de 80 casos de influenza H1N1 confirmados em Goiânia. Isso só é superado por anos anteriores, como 2011 até 2009 e 2010.
E esses casos, ainda há casos que estão sendo investigados para ver se as mortes desses pacientes foi provocada pela H1N1, é isso? Com certeza, Giovanni, com certeza. E não tira também a nossa sensibilidade, né? Então a gente está investigando alguns outros óbitos que a gente não confirmou ainda se foi por H1N1 ou por outros tipos de vírus respiratórios, a gente está investigando ainda. Agora a gente está entrando no inverno, o inverno inclusive começa hoje à noite. Como é que na verdade trabalha essa questão? As pessoas têm que continuar vigilantes porque o vírus ainda circula? Porque na verdade é difícil a gente dizer, não parou, agora não vai ter mais H1N1. Só conseguiríamos erradicar a circulação desse vírus com a atenção das pessoas, né, dos cidadãos, e também se a gente conseguisse, a gente já tem um Programa Nacional de Imunização muito amplo, o melhor de todo mundo, inclusive, muitos são especialistas falam do nosso programa de imunização, e de influenza a gente conseguiu vacinar uma grande leva, mas a gente sabe que só conseguiria mesmo erradicar se a gente conseguisse vacinar todos, né? 100%, 100%, e se a vacina fosse 100%, né, eficaz. Segura, é a questão da eficácia mesmo. A gente tem que a vacina ela protege contra tipos graves de óbito, mas ainda mesmo assim a pessoa pode sim desenvolver a doença. Agora você cuida de uma outra questão muito importante também lá na Secretaria Municipal de Saúde, que é a questão da dengue, né? A gente está numa fase agora também desse período que a gente fala aí que não tem tantos casos, mas é preciso também estar sempre de olho, né? Porque a gente teve muitos casos também esse ano. A dengue, a gente fala que a gente está no período de interepidemia. É o período entre uma epidemia e outra, né? A gente está há mais de 3 semanas abaixo do nosso limite de casos esperados. Isso é bom também, né? Mas a gente já viu que o mosquito, ele é difícil, né, de combater. Então, ele consegue se perpetuar, os ovos conseguem se manter intactos durante toda a fase da seca, aqui em Goiânia, né? E eclodem no período que vem a primeira chuva. Então, a gente tem que se manter atentos. Mas a gente já caiu muitos casos, né? O número de casos caiu, mas é sempre bom ficar alerta. E também tem a questão da Zika, que a gente estava comentando mais cedo, que realmente os números da Zika também alarmantes, né? Mais de 350 casos aí só em grávidas aqui em Goiás. Hoje em Goiânia, Hoje em Goiânia nós conseguimos, Jerônimo, fazer os exames para todas as gestantes. A gente garante nas gestantes. As não gestantes ainda a gente está com questão de amostra, conseguir suporte laboratorial para processar as amostras não gestantes, né? O mosquito da dengue, ele transmite a dengue, chikungunya e pode transmitir a Zika também. 350 gestantes com suspeitas clínicas, mais de 250 confirmadas, né, com Zika. A gente não sabe estimar qual a porcentagem de... uma gestante teve contaminação por Zika, qual a porcentagem de chance dela ter um filho com microcefalia. Mas é o nosso agravo que a gente tem maior sensibilidade e está mais atento nesse momento. E estão tendo contato também com essas mães, com essas mulheres que tiveram a Zika e depois deram uma luz para ver se realmente essas crianças nasceram, enfim, com a microcefalia? Estamos tendo, mas a maior parte delas ainda vai nascer no segundo semestre. Se você quiser me convidar aqui no segundo semestre, a gente pode verificar uma estatística, alguma coisa assim, mas a maior parte delas vai nascer agora no segundo semestre, né? 9 meses de gestação, contaminou. A gente sabe que, cientificamente, no primeiro trimestre tem maiores chances, né, de transmissão, mas, então, por isso que a gente ainda está muito devagar nessa questão, não querendo falar muito sobre essas pesquisas. Tá certo, então. Leandro Nascimento, que é o gerente de doenças transmissíveis da Secretaria Municipal de Saúde, a gente agradece muito a sua participação aqui. Obrigado, boa tarde para você. Obrigado, Gerando. Obrigado a todos. Obrigado, boa tarde.